Brasília, depois de ser proibido de entrar no país pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é recebido pelo presidente Lula com honras militares. Os dois presidentes assinaram acordos bilaterais sobre a retomada das relações entre Brasil e Venezuela. A gente conversa agora aqui no Prós e Contras com Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, prazer. Professor, eu só relembrei aqui uma frase de diplomacia de gente grande, que países não têm amigos, países têm interesses. Do ponto de vista pragmático, qual é a vantagem para o Brasil nessa retomada de relações com a Venezuela? Venezuela é um parceiro permanente do Brasil, é um vizinho, compartilhamos a Amazônia, aquilo que já foi um deserto verde, porque não havia conexão entre os dois países, hoje tem ligações elétricas, conexões hidrelétricas. Temos a questão indígena, o povo Yanomami, que compartilha território brasileiro e venezuelano. Temos também um estado, o estado de Roraima, que tem se mostrado um estado em crescimento constante, ali na fronteira com a Venezuela. E temos uma pauta de ilícitos, uma pauta negativa ligada ao garimpo ilegal, ligada à degradação da Amazônia, ligada ao narcotráfico, ligada a delitos conexos ao narcotráfico, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, tráfico de armas. E temos hoje a questão migratória, que é uma questão muito importante. Cerca de 800 venezuelanos ingressam no Brasil por dia, fugidos do regime venezuelano. Operação acolhida, montada pelas Forças Armadas Brasileiras, reconhecida no mundo inteiro como a mais bem-sucedida estrutura de acolhimento de refugiados do mundo. Então, é importante a relação com a Venezuela. A relação com o governo Maduro, o regime derivado de Hugo Chávez, é outra questão. Essa é a questão política que deve ser analisada a fundo e que causa alguma estranheza, algum estranhamento, o fato de o Brasil hoje receber com tanta simpatia um líder autocrático que tem sufocado a democracia no país vizinho. Professor, é importante só citar essa operação acolhida, ela veio lá do governo Bolsonaro, naquele momento em que você tinha o êxodo de venezuelanos de um regime que os persegue, sem contar a pobreza que os padece, mas enfim, que os faz padecer. Qual é exatamente, do ponto de vista ideológico, o quanto que isso traz problemas para o Brasil? Porque nós estamos num mundo hoje em que amigos de ditaduras estão sendo perseguidos economicamente por nações democráticas. Isso é muito claro. Qual é o risco que tem o Brasil de fazer não só uma recepção do ponto de vista diplomático e formal, mas com toda essa simpatia? O presidente Lula disse no discurso dele agora de manhã, dizendo que os críticos vão ter que pedir desculpas. Eu fico me perguntando desculpas do quê? Porque quem recebe refugiado de quem é o Brasil da Venezuela, e não o contrário. Exato. Então vamos lá. O fato de você ter relações normalizadas, estáveis com um país vizinho territorialmente é uma necessidade, isso é interesse do Brasil. Qualquer país que divide fronteira precisa ter isso. Mesmo países que têm indisposições, eles mantêm esse fluxo de pessoas, de mercadorias, enfim, isso faz parte da convivência das nações. O que causa estranheza neste momento é que um regime que é reconhecido pelo abuso dos direitos humanos, pela infringência das normas democráticas, pelo sufocamento da liberdade de expressão, da imprensa livre, da liberdade de associação e da oposição, e cuja falha, cuja falência fica explicitada com a fuga da sua população. Se estima que cerca de 1/4 da população venezuelana, 7 milhões de pessoas já tenham deixado o país, de avião, a pé principalmente, quer dizer, não é só classe média, não é só rico, é pobre, é miserável o venezuelano que não aguenta o custo de vida, a inflação, a falta de oportunidade, a falta de assistência social, falta de vacina, fome, insegurança generalizada, enfim. Acolher essas pessoas é parte da missão humanitária da nação brasileira. Agora, respaldar esse regime passa a levar a que o Brasil se alinhe com esse tipo de posicionamento político. Então, hoje há um acirramento, há uma radicalização quanto ao que se chama do ideário democrático liberal. Sim. As nações do Ocidente, da Europa livre, Estados Unidos, as nações Austrália, Nova Zelândia, Japão, enfim, os países considerados democracias liberais preconizam cada vez mais essa agenda dos direitos humanos, da liberdade de expressão, da liberdade de empreendimento. Respaldar um regime que vai contrário a esses valores, coloca em risco a posição do Brasil no cenário internacional.
Professor, vamos lá. Do ponto de vista pragmático, o Brasil, antes de receber a Venezuela, não era para ter pelo menos uma resposta clara em relação a essa dívida de 682 milhões de dólares, o que dá 3,4 bilhões de reais da dívida não paga, ou seja, de pagamento atrasado, que boa parte disso, na verdade 3,2 bi, está sendo garantido por aquele fundo garantidor de exportações para pagar o BNDES, mas isso é dinheiro do contribuinte. Antes de receber Nicolás Maduro, não teria que ter uma resposta disso para explicar ao cidadão brasileiro por que o governo está sendo tão simpático com a Venezuela? Idealmente teria. Claro, não vamos receber um caloteiro aqui oferecendo todas as honras e todas as gentilezas. Mas também pode-se pensar que ao receber um devedor na sua casa, você permite que se estabeleça um diálogo e canais de comunicação para uma renegociação dessa dívida. No fim do dia, nós não queremos o calote, queremos receber esses valores. Valores que, sim, são importantes, mas não são tão significativos. 600 milhões de dólares para um país do tamanho do Brasil não é algo que vai alterar o equilíbrio macroeconômico. As reservas internacionais do Brasil, vale dizer, estão bem sólidas hoje. Então, esse não seria o problema principal. O problema principal tem a ver com o regime político venezuelano e com a pretensão do Brasil e do governo atual de se posicionar no mundo como um arauto da democracia, como um campeão dos direitos humanos e como um país que pode participar do jogo das nações de maneira crível e de maneira incisiva. Ao receber esse tipo de ditador, ao respaldar regimes como o venezuelano, como o nicaragüense, sim, como o cubano, como outros ditatoriais, o Brasil se descredencia e perde status no Conselho das Nações. Não é uma boa medida. E vou lhe fazer uma pergunta que é de um assunto que se tinha uma acusação em relação ao governo passado, feito por exatamente a oposição que hoje é governo. O Brasil está se tornando, de fato, agora um páreo internacional, seja pelas declarações do presidente Lula em relação à guerra da Ucrânia, em que ele equipara um país invadido ao país invasor, para tentar explicar a razão da guerra naquele momento. E agora, ao respaldar, ao receber um ditador de um país que hoje, na verdade, exporta pessoas desesperadas por tentar sobreviver, e o Brasil é quem as recebe, o Brasil está virando um páreo internacional nesse aspecto ou está se encaminhando para esse ponto? O Brasil jamais será um pária internacional. Quem usa esse tipo de palavreado para o Brasil faz mal a si mesmo, faz mal ao Brasil. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, é um país que detém hoje recursos ligados à bioeconomia, recursos ligados ao ambiente, recursos ligados ao potencial de contenção do aquecimento global como nenhum outro país no mundo. Dizer que o Brasil é um pária internacional é um exagero. O pária internacional é um regime proscrito, é um narco-estado, é um país que seja governado por bandidos e ladrões e corruptos e que os sistemas mínimos de controle social não existam. Então, não, o Brasil não foi um pária internacional no governo Bolsonaro e não será um pária internacional no governo Lula ou em qualquer governo que mantenha minimamente a credibilidade das instituições brasileiras. Agora, o Brasil decresce na comunidade internacional quando adota posicionamentos contrários aos ideais respaldados pela sua população, quais sejam os da democracia liberal, do respeito aos direitos humanos, do respeito ao livre empreendimento e posicionamentos que vão de encontro, que ferem a ideia de bem-estar e de prosperidade para a população. A Venezuela é um exemplo de fracasso social e econômico. Inflação galopante, desemprego, fome. Alinhar-se à Venezuela, mesmo que do ponto de vista simbólico, é um erro para o Brasil. O Brasil deve estar do lado das nações progressistas, modernas, que têm economia estruturada, fortes, não ao lado de regimes proscritos, muito embora seja importante se ter, repito, uma agenda pragmática com os vizinhos territoriais, porque é necessário manter uma fronteira dinâmica e viva e funcional. Mas daí a se ter tal simpatia e tal respaldo a esse tipo de regime é um erro. Professor, eu fiz questão de citar essa expressão tanto em relação ao governo passado quanto nesse governo, a questão do páreo internacional, porque esses extremismos de rótulo, sobretudo em questões internacionais, povoam a mente das pessoas. Muito obrigado por esclarecer esse ponto. Agora eu vou lhe fazer um outro questionamento, este meu último, por gentileza. Do ponto de vista pragmático, o senhor acha que o governo está ainda na linha pragmática ou ele já passou dessa linha pragmática ao receber dessa maneira tão efusiva um ditador aqui latino-americano, no caso, Nicolás Maduro? Bom, a política externa é uma sucessão de ideias, de proposituras, de princípios e de ações.
não é esse fato isolado de receber Nicolás Maduro quase que de improviso, porque ele veio para a cúpula dos países da América do Sul e foi recebido numa bilateral com status de visita de Estado, não é isso que faz com que uma certa rotulagem, um certo modelo de política externa possa ser definido. Sim. Agora, o governo Lula tem demonstrado uma propensão a um alinhamento anti-ocidental, anti-Estados Unidos, anticapitalista, que remete aos anos 80, pleiteando posicionamentos no mundo a partir da ideia do multilateralismo redivivo. O que eu quero dizer com isso? Uma revisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que novos atores possam ter incidência sobre as questões globais, Sim. notadamente conflito entre Rússia e Ucrânia. Porém, o mundo se organizou hoje de outra maneira. É um mundo em que há uma força a partir dos Estados Unidos, do bloco ocidental, e outra a partir da China, de um bloco mais oriental, mas que são interdependentes. Eles continuam a depender um do outro. Então, a política externa brasileira, nesse momento, é uma política externa ultrapassada, uma política externa obsoleta, e que, com gestos desse tipo, receber um ditador como Nicolás Maduro, não acrescenta nada quanto ao que o Brasil deve pleitear, que é maior acesso aos mercados internacionais, maior atração de investimentos, maior equilíbrio macroeconômico, mais oportunidades de emprego, enfim, mais bem-estar para a população. O brasileiro quer comida na mesa, ele não quer relações com países com os quais tem pouco contato. Professor Alberto Pfeiffer, muito obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Boa tarde, obrigado. Bom, a gente está vendo que do ponto de vista de relações internacionais, de lógica diplomática, de política internacional, de política externa especificamente falando, há um retrocesso nessa forma como o governo brasileiro recebeu. Uma coisa é você fazer diplomacia pura. O Brasil não vai deixar de receber um país, como disse o professor Alberto Pfeiffer aí, com quem você tem uma fronteira. E claro, você tem relações, há interesses mútuos. A outra coisa é celebrar isso como se estivesse recebendo o maior democrata da face da terra e não um ditador cuja população hoje tenta fugir da Venezuela desesperada, buscando sobrevivência. Não uma vida melhor. Uma vida melhor é um estágio superior. É sobrevivência dada a miséria e a desgraça do regime venezuelano para os seus próprios, ou seja, para os seus nacionais.